Ah, legal essa questão aqui. Essa questão é muito legal, porque a gente consegue ver na prática, deixa eu botar isso mais para cá, como funciona, né? Como seria que o meio interferiria na expressão do nosso genoma, dos nossos genes, tá? Então, olha assim, observe abaixo e responda. Num primeiro momento, a gente tem um coelhinho lá todo branco. A gente chama esse cara de coelho do Himalaia, né? É o coelhinho da Páscoa, todo mundo já viu ele. Ele tem essa coloração quando ele vive num ambiente com temperatura, né, que gira ali de 10 a 20 graus. Temperatura média, digamos assim, de 0 a 20, né? Vamos pegar a temperatura média, o meio desses dois, que seria 10. Então, até 10 graus ele é todo branquinho. Acontece que, quando eu baixo a temperatura de 0 graus para baixo, até 5 graus negativos, ele muda de coloração. Por quê? Olha só que interessante. As extremidades do corpo dele, como ponta do focinho, as orelhas, ponta das patinhas, do rabinho, ficam escurecidas. Mas por que isso acontece, professor? Isso acontece graças a uma enzima chamada tirosinase. Eu acho que é tirosinase, tá? Essa enzima, ela é sensível à temperatura. Qual é a função dela? Ela, quando está ativa, deixa a produção de melanina ocorrer. Quando ela está inativa, a produção de melanina não ocorre. Como ela é sensível ao calor, quando eu tenho variação de temperatura, eu vou ter atividade ou inatividade dela. Beleza? Então, de novo, a temperatura está entre 10 a 20 graus. Beleza. Está uma temperatura, em aspas, quente. Ela não vai estar ativa e não vai ocorrer a produção de melanina. O indivíduo vai ser branco, albino. Quando a temperatura baixa, vai para 5 graus negativos, ela é ativada. Quando ela é ativada, tem produção de melanina. E aí, o coelho vai ter extremidades do corpo preto. Por que o coelho vai ter extremidades do corpo preto? Porque nas extremidades do corpo a temperatura é menor. Por que no centro do corpo do coelho a temperatura é maior? Porque aqui está o fluxo de sangue, né? Os órgãos internos têm maior capacidade de fluxo sanguíneo. Então aqui sempre é mais quente. Se a gente fosse medir agora a ponta da nossa orelha, do nosso narizinho, principalmente aqui no sul, que é bem frio, a ponta dos dedos dos pés, a gente ia ver que tem uma variação média de temperatura se comparar com o centro do corpo, né? Se a gente botasse uma câmera de calor agora, a gente ia ver que as nossas extremidades são mais geladinhas. Por quê? Porque não tem vaso sanguíneo chegando até a periferia do nosso corpo. Se eu não tenho fluxo sanguíneo, eu não tenho calor, né? E aí então é mais geladinho, mais frio. E aí por isso esse exemplo aqui ele é perfeito para que a gente mostre como que o ambiente pode determinar a expressão mais ou menos de uma determinada característica, tá? O nome disso, né? Ó, qual é o fator com que o coelho, qual é o fator que faz com que o coelho mude a sua pelagem? A gente chama isso de norma de reação. Soro, o que é a norma de reação? É a capacidade de alteração de um determinado fenótipo de acordo com a variação do ambiente, tá? Norma de reação. Então, de novo, a norma de reação é a capacidade de modificação de um determinado fenótipo, o coelho que era todo branquinho agora tem pontas pretinhas, em resposta à variação ambiental. Lembra que fenótipos são os nossos genes interagindo com o ambiente? Então, se eu estou mudando o fenótipo, o ambiente tem que mudar, porque se eu tenho uma modificação no genótipo, né, significa dizer que eu tenho uma mutação. Tá bom? Beleza, norma de reação, tranquilo, né? É o que faz, por exemplo, a gente sair aqui do sul e quando for pro nordeste ficar mais bronzeado. É mais ou menos isso. Ao mudar a coloração do pelo, quem está mudando? O fenótipo ou o genótipo? De novo, os genes não mudam, só quando tem mutação, e não é o caso. Então, o que está mudando é o fenótipo. Ele está deixando de ser um coelho branco, que a gente chama do Himalaia. Desculpa, a gente chama ele de albino, quando ele é todo branco, né? Então, esse carinha aqui é o coelho albino. Opa, aqui, ó, deixa eu fechar o ciclo. Ele é um coelhinho albino e agora ele não é mais albino. Agora ele é um coelho do Himalaia, né? Aquela região montanhosa lá. Ele é um coelho do Himalaia. Olha aqui que interessante. Se a gente pegar um coelhinho, né, raspar o pelo dele e colocar uma pedrinha de gelo, nesse local vai ativar aquela enzima que manda produzir a melanina, tá? É a tirosinase, lembrei o nome dela agora, tá? Beleza. Ao mudar a coloração do pelo, quem está mudando o fenótipo ou o genótipo? É o fenótipo.
né? Se eu tirar ele desse ambiente de temperatura mais baixa, ele volta a ter o pelo branquinho de novo, tá? Que tipo de fenômeno é capaz de explicar essa mudança, né? É a norma de reação. Mas o fenômeno que a gente está estudando aqui é a modificação do ambiente. Modificação do ambiente. O que está mudando no ambiente, pessoal? Isso através da temperatura. Beleza. Tranquilo até aqui, né? Pessoal, para esse vídeo não ficar muito grande, deixa eu ver aqui quanto tempo já passou. Ah, não consigo ver aqui, mas acho que já passou bastante tempo. Eu vou pausar ele e fazer um segundo, com a continuidade das questões. Essas questões que vêm para baixo são questões que envolvem cálculo genético, tá bom? Então, continua aí, fica ligado e daqui a um pouquinho tem vídeo novo com o resto das questões. Tranquilo? Esse vídeo aqui tá te ensinando alguma coisa nova que tu ainda não sabia? Se isso aconteceu, por favor, te inscreve no canal aí, dá essa força pro professor, tá bom? Valeu. Ah, desculpa por atrapalhar a tua aula. Até mais. Tchau, tchau. Então vamos lá. Como diria o sábio, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, se você realmente sabe e entendeu tudo de genética, bora praticar e fazer exercício. Acompanhe aqui comigo a leitura dessa questãozinha aqui. Olha lá, deixa eu botar minha fotinha aqui para baixo. O albinismo é uma condição genética em que há uma ausência total ou parcial de melanina, o pigmento responsável pela cor da pele, dos cabelos e dos olhos. Essa condição é causada por um gene recessivo. Essa informação é importante. Deixa eu destacar ela aqui, ó. É causada por um gene recessivo. Para que uma pessoa nasça com albinismo, ela precisa herdar 2 cópias desse gene recessivo. Uma de cada um dos pais. Então, beleza. Ele tem que ter os 2 genes. E aí completa. Uma determinada família, tanto o pai quanto a mãe são heterozigotos para o gene do albinismo. Ou seja, ambos possuem um alelo normal e um alelo para o albinismo. E aí a pergunta é, qual é a probabilidade de que eles tenham um filho com albinismo? Ah, é um cálculo bem simples de se aplicar. Por quê? A própria questão trouxe as informações necessárias para a gente. Ela só quer saber a probabilidade de que eles tenham um filho com albinismo. E ela já informa como os pais são. Ela diz que ambos os pais possuem uma cópia de um gene para o albinismo e um de um gene normal. Tá aqui, ó. Ó, em uma determinada família, tanto o pai quanto a mãe são heterozigotos, né? São azão, azinho. Então, é só fazer o cálculo. Olha que interessante. Eu vou botar lá, o pai é azão, azinho. Ele é heterozigoto. O pai é normal, né, gente? Porque ele tem um azão. Mas ele carrega o gene para o albinismo. Ele não é albino, mas ele tem um gene para o albinismo. E a mãe também, mesmo caso. Ela é heterozigota, também é normal, mas carrega o gene para o albinismo. A gente pode montar essa questão de 2 formas. A gente pode fazer o famoso chiqueirinho, que a gente traz lá o azão, azinho, né? Faz o joguinho da velha e agora só arrasta os alelinhos para ali, ó. Olha lá. Esse com esse vai dar azão, azão, que é o homozigoto dominante, que não é albino. Deixa eu puxar aqui, ó. Isso. Tá? Vou fazer de novo aqui para todo mundo acompanhar. Como é que o senhor fez o chiqueirinho? O senhor fez assim, ó. Azão, azinho do pai e no caso da mãe também é igual. Azão, azinho. Agora eu vou fazer as retinhas aqui, ó. Tá? Ó. Puxa bem. E aqui agora é só, né, trazer aqui, ó. Beleza. O que a gente vai fazer? Arrastar letrinhas. Deixa eu deixar maior aqui para vocês conseguirem identificar. Esse cara aqui, azão, azão. Tá aqui, ó. Azão, azão. Esse outro indivíduo vai ser, eu faço uma cópia do azão para cá e desço o azinho para cá. Azão, azinho. Né, que é o famoso heterozigoto. Aqui embaixo, mesma coisa. Azão, azinho, né? Azão, azinho. Opa. Azão ficou meio estranho aqui. Olha lá. Azão, azinho. E esse último tem 2 azinhos. É o homozigoto recessivo. Azinho, azinho. A gente sabe que o indivíduo que é albino, ele tem que ter os 2 genes recessivos. Isso foi a questão que eu trouxe. Ó, essa condição é causada por um gene recessivo. Para que uma pessoa nasça com albinismo, ela precisa herdar as 2 cópias desse gene recessivo. Ou seja, somente esse indivíduo aqui vai ser albino.
Então, para responder a pergunta, é bem fácil. Qual a probabilidade de que eles tenham um filho com albinismo? Olha, a gente vai ter um indivíduo no total de 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, isso aqui é 1/4, que é a mesma coisa que 25%, tá? Se eu tivesse trazido em porcentagem, seria essa a resposta. Senhor, tem um jeito mais fácil e rápido de fazer? Tem. O jeito da distribuição, que a gente está acostumado a fazer em aula, né? O que o senhor faz? O senhor faz assim, ó. Azão, bota aqui embaixo. Azão, bota aqui do lado. Azão, que é a mesma coisa que azão, só por convenção genética, a gente sempre deixa o dominante na frente, então é azão. E por último tá aqui, ó, o indivíduo que seria albino, azinho. Então a gente sabe que tem 1, 2, 3, 4 possibilidades e somente uma delas o indivíduo teria albinismo. Se eu perguntasse o contrário, qual era a chance de produzir um indivíduo normal? Bom, se 1/4, né, que é 25% é albino, normal seria 3/4, né? 75%, portanto. Quem seriam eles? Que seriam normais? Eu vou botar aqui de preto, ó. Seria tanto o homozigoto dominante, esse cara é normal, porque ele tem 2 alelos dominantes, quanto os heterozigotos, que apesar de ter o alelo pré-recessivo, possuem também o gene predominante. Então seria 3/4 a chance... 3/4 a chance de um indivíduo nascer normal. Deu. 3/4. Isso aqui para o indivíduo normal, que é a mesma coisa que 75%. Tranquilo? Um cálculo simples que demanda atenção nos detalhes, por isso que a gente tem que ir grifando, destacando ali, né, o que o texto nos traz, mas é um cálculo relativamente fácil de se fazer.